Hoje nós vamos falar sobre uma mãe que manteve o filho em cativeiro por 8 anos e abusava dele diariamente. Eu sei que além de ser chocante, esse caso é totalmente incomum. Nós estamos muito acostumados a ver casos onde o homem é o abusador. E quando nos deparamos com uma mulher fazendo esse papel, as coisas ficam extremamente estranhas. E por se tratar de uma mãe abusando de um filho, eu diria que o caso se torna extremamente bizarro. Bom, é lógico que eu vou contar tudinho para vocês em detalhes, mas antes eu peço encarecidamente que se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva e ajuda esse ruivinho aqui, ó, a atingir 200 mil inscritos logo, vai? Ah, não esquece também de ativar o sininho das notificações, porque assim, toda vez que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. Mas agora vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Antes de começarmos o caso de hoje, eu quero dar um aviso para vocês. Este vídeo tem cunho documental e foi produzido através de informações que estão disponíveis na internet e foram compiladas em um vídeo. O intuito deste documentário não é chocar ninguém e muito menos desrespeitar as pessoas envolvidas. Como vocês sabem, neste canal os fatos são narrados com o maior respeito possível. Rudolf Gabriel Farias IV nasceu no dia 1º de outubro de 1997. Temos aqui um libriano. Ele nasceu e foi criado na cidade de Houston, que pertence ao estado norte-americano do Texas. Seu pai era um ex-veterano de guerra chamado Rudolf Farias III, e a sua mãe se chamava Jenny Santana. Durante a infância do garoto, tudo correu na maior naturalidade possível. Ele era um menino apaixonado por carros e as pessoas relatavam que o garoto era a cara do seu pai, bem parecido mesmo. O menino também tinha um meio-irmão chamado Charles, que era fruto de um relacionamento anterior da Jenny. O Charles era 7 anos mais velho que o Rudy, e os dois eram muito unidos. No entanto, quando o Rudy tinha apenas 11 anos de idade, ele foi surpreendido com a morte do Charles, que foi vítima de um acidente de moto. O menino inclusive chegou a ver o seu irmão acidentado, porque ele e a sua mãe chegaram rapidamente ao local do acidente. Então imagina o trauma que não foi para esse garoto ver o irmão mais velho, que era ali o seu exemplo de vida, basicamente morrendo. Alguns anos depois, o pai do Rudy também morreu e foi de uma forma mais traumática ainda, porque o homem tirou a sua própria vida. Foi relatado inclusive que o menino se sentia muito culpado pela morte do seu pai. Ele acreditava que todos ao seu redor iriam morrer e ele acabaria ficando sozinho. No entanto, ele ainda tinha a sua mãe, que a todo momento confortou o garoto. Quando estava com 17 anos, no dia 16 de março de 2015, o Rudy saiu pela manhã para passear com o seu cachorro e não voltou mais para casa. No dia seguinte, portanto 17 de março de 2015, a mãe do menino foi até o departamento de polícia de Houston e denunciou o seu desaparecimento. Segundo o depoimento da Jenny, o cachorro da família havia retornado sozinho para casa e ela não sabia onde o seu filho estava. A mãe desesperada também informou às autoridades que o menino sofria de crises asmáticas e depressão. As buscas foram iniciadas imediatamente e uma equipe de policiais vasculhou toda a cidade. Eles também colheram depoimentos de amigos da família, vizinhos e todos que tinham visto o menino na manhã do dia 16 disseram que o jovem estava mancando como se a sua perna estivesse lesionada. As autoridades ampliaram a área de busca e até mesmo as delegacias de estados vizinhos foram avisadas sobre o desaparecimento do Rudy. Buscas em rios e lagos da região também foram feitas, mas todo o esforço das equipes de buscas não estava resultando em nenhuma pista sobre o paradeiro do menino. Uma vaquinha online foi criada
para arrecadar dinheiro e ajudar a Jenny a se manter, tendo em vista que ela largou o emprego para se dedicar totalmente nas buscas pelo filho. Toda a comunidade se sensibilizou com a história da mulher, que havia perdido seu marido, primogênito, e agora seu filho mais novo também estava desaparecido. Em 2016, a Jenny chegou a dar uma entrevista para um programa de TV que falava sobre pessoas desaparecidas, e a mulher chegou a compartilhar com o público a sua teoria de que o filho teria sido raptado por alguma quadrilha de tráfico humano. Ela inclusive lembrou a audiência de que já tinha perdido o seu filho mais velho e o seu marido, e que a ideia de não poder ver o seu caçula cortava o coração da mulher. Inclusive, por conta de todo esse buchicho aí, veio à tona uma história bizarra sobre o marido da Jenny, ou seja, o pai do Rudy. Segundo informações disponibilizadas pela polícia de Houston, o Rudolph, pai do menino, estava sendo investigado por uma fraude no trabalho. Eu não lembro se eu contei para vocês, mas o Rudolph, após sair das Forças Armadas Americanas, ele ingressou na polícia de Houston. E uma das principais atividades ali do seu cargo era aplicar multas de trânsito. No entanto, foi descoberto que as multas que ele aplicava eram fraudulentas. Ele basicamente anotava ali as placas de vários veículos e lançava as multas no sistema depois do seu horário de trabalho. Desta forma, contava como hora extra, porque o sistema entendia que ele ainda estava trabalhando. Só que ele não se atentou que esse esquema aí ia dar chabu a qualquer momento. Por quê? Ele lançava as multas todas de uma vez após o seu horário de serviço. E os endereços das autuações eram distantes uns dos outros, então ele não teria tempo hábil para se locomover entre os dois locais das autuações distintas, e foi nisso aí que ele foi pego. Inclusive foi relatado que o motivo do suicídio do Rudolph foi exatamente esse. Ele descobriu que estava sendo investigado e não quis manchar a reputação da sua família, e por isso acabou tirando a própria vida. Bom, as buscas pelo Rudy continuaram e até mesmo grupos no Facebook foram criados para o compartilhamento de informações sobre o desaparecimento do jovem, e até mesmo os populares ajudaram a procurar pelo garoto. No entanto, ninguém nunca encontrou nenhuma pista que ajudasse a solucionar esse misterioso desaparecimento. E aos poucos, as esperanças de encontrar o Rudy com vida se foram, até que 8 anos depois, mais precisamente no dia 29 de junho de 2023, a polícia foi acionada por uma pessoa que encontrou um jovem caído, inconsciente, em frente à Igreja Imaculada Coração de Maria. O jovem de 25 anos acabou retomando a consciência quando a polícia chegou, mas ele tinha muita dificuldade em se comunicar. A polícia então revistou o homem e encontrou com ele um cartão de crédito que pertencia a Jenny Santana. A mulher então foi acionada e, ao chegar no local, foi constatado que aquele homem era nada mais nada menos que Rudolph Gabriel Farias, o seu filho desaparecido. A polícia então quis acionar a ambulância para levar o homem para o hospital, mas a Jenny interveio rapidamente, dizendo que isso custaria muitos e muitos dólares e que ela mesma levaria o seu filho para a emergência. Como a gente sabe, a saúde e os serviços de saúde no geral lá nos Estados Unidos são realmente uma fortuna. Então os policiais entenderam o posicionamento da mãe e permitiram que ela mesma transportasse o seu filho até o pronto-socorro. O jovem apresentava vários hematomas em seu corpo e haviam 2 cortes em sua cabeça, mas o seu estado de saúde era estável. Enquanto tudo isso acontecia, uma descoberta muito peculiar foi feita. Isso porque lembra que eu disse para vocês que o Rudy estava com o cartão de crédito da sua mãe Jenny? E isso poderia até passar batido se não fosse o fato de que o menino estava desaparecido há 8 anos. E o cartão de crédito encontrado com ele tinha sido emitido em 2021. Ou seja, como ele estaria em posse do cartão de crédito da sua mãe, que foi emitido em 2021, se ele estava desaparecido desde 2015?
Essa foi assim a primeira bandeira vermelha que as autoridades perceberam, mas eles queriam falar com o menino para entender melhor o que aconteceu no período em que ele estava desaparecido. A mãe do menino chegou a postar uma foto dele na cama do hospital. Ele estava deitado e sua cabeça estava tapada. Na legenda da foto, ela disse que o Rudy estava muito machucado física e emocionalmente e que se recusava a falar com qualquer pessoa e até mesmo a ser tocado. Ela inclusive pediu para que as pessoas dessem um pouco de privacidade a eles e terminou dizendo que no momento certo e oportuno ela voltaria com mais detalhes e eles contariam tudo o que aconteceu. Mais tarde, a tia dele disse que as fotos que a Jenny havia postado em suas redes sociais eram fotos antigas, que foram tiradas quando o Rudy teve uma crise depressiva logo que perdeu o seu irmão mais velho. A mulher ainda sugeriu que a Jenny provavelmente não tinha levado o menino para o hospital e estava escondendo o jovem. Antes do Rudy falar com as autoridades, a mãe dele deu uma entrevista fora das câmeras para um jornal local. Ela afirmou que o filho havia revelado a ela que foi sequestrado e levado para o México, mas que conseguiu retornar para Houston sozinho, seguindo a lua para chegar ao norte, o que para mim é uma declaração extremamente bizarra, tendo em vista que estamos falando aqui de uma fronteira internacional. Mesmo que ele conseguisse seguir a lua para ir para o norte, o que já é bizarro, como que ele ia cruzar a fronteira dos Estados Unidos com o México sozinho, sem nenhum documento e sem ser capturado pela polícia fronteiriça? Algo basicamente impossível, né, gente? O Rudy se manteve em silêncio por vários dias seguidos e as autoridades chegaram à conclusão de que seria mais fácil e mais confortável para o homem se eles fizessem uma espécie de interrogatório não oficial em um lugar mais aconchegante do que em uma delegacia. E por isso, esse interrogatório aconteceu em um hotel de Houston. Além das autoridades policiais, estavam presentes algumas pessoas da mídia, incluindo um ativista relacionado a pessoas desaparecidas chamado Quennel X, que ficou muito emocionado com tudo o que o Rudy tinha para contar. Depois de contar tudo sobre o seu desaparecimento, o homem foi visto saindo do hotel com uma toalha na cabeça para esconder o seu rosto e indo embora junto da sua mãe. Esse interrogatório era para ser sigiloso, mas os detalhes acabaram vazando e viralizando no mundo todo, porque as declarações do Rudy eram bombásticas. Segundo o ativista que participou dessa reunião e expôs os fatos à mídia, no dia do seu desaparecimento, o Rudy fugiu de casa e passou 2 dias na rua. Quando ele retornou, a sua mãe disse que ele precisava se manter escondido, pois os policiais estavam procurando o jovem para prendê-lo por conta ali dele ter fugido de casa. Ele acreditou na Jenny e por isso colaborou com a mulher para que ninguém visse ele em lugar algum. Além disso, foi relatado que a mãe tinha relações íntimas com o filho, e isso acontecia com bastante frequência. A Jenny assumiu que realmente mantinha o seu filho escondido, mas negou ter tido qualquer tipo de relação com o menino. Já na versão do garoto, ele disse que a sua mãe se deitava nua ao seu lado e dizia que ele tinha que agir como se fosse o papai, e caso ele se recusasse, ela o ameaçava, dizendo que chamaria a polícia para prendê-lo. Ele disse ainda que a Jenny fez dele o seu marido e sempre o chamava de papai quando beijava sua boca. Um outro detalhe importante que o Quennel X explanou para a mídia foi sobre o cativeiro do garoto. Ele disse que a Jenny fornecia entorpecentes para o menino e utilizava de sua influência por ser mãe do garoto para convencê-lo a obedecê-la. Desta forma, ela não precisava trancá-lo, pois o mesmo seguia todos os seus comandos. Era meio que uma espécie de cativeiro emocional, sempre dizendo que caso ele se recusasse a obedecer, ela chamaria a polícia e ele seria preso. Também foi constatado que depois de alguns anos, quando a aparência do Rudy
já tinha se transformado na aparência de um homem adulto, os dois faziam viagens juntos e o jovem sempre estava portando documentos falsos para isso. Vizinhos também chegaram a ver o homem nos entornos da casa, mas a Jenny sempre dizia que era algum parente próximo que tinha vindo visitá-la, tirando totalmente de cogitação a ideia de que seu filho Rudy estivesse em casa, e assim prolongando cada vez mais a história do falso desaparecimento. Bom, quem expôs tudo isso para a mídia foi o ativista texano, que assistiu o interrogatório da mãe e do filho, o Quennell X. Ele inclusive propôs uma pressão popular para que a polícia impedisse que o Rudy voltasse para casa com a sua mãe, o que acabou acontecendo. Ele também questionou as autoridades sobre não seguirem com a denúncia ao Ministério Público sobre os abusos que o Rudy sofreu. No entanto, as autoridades rebateram dizendo que o Rudy era adulto e que optou por não denunciar a sua mãe. Sendo assim, o Estado não poderia fazer nada. Além disso, as autoridades não estavam autorizadas a falar sobre o interrogatório, que foi extrajudicial e totalmente sigiloso. Algumas semanas depois, o próprio Rudy deu uma entrevista ao Fox News de Houston. Nesta entrevista, ele disse que estava extremamente abalado com tudo o que aconteceu e disse que a sua mãe se aproveitou dele de uma forma muito pesada. Do you think your mom took advantage of you? Heavily. Mas quando foi perguntado sobre os abusos, ele desconversou, disse que realmente a Jenny o tratava como se ele fosse o seu falecido pai, mas não confirmou os abusos. Your mom wanted you to play the role of husband in the house. Yeah, pretty much. It basically felt like that. Depois desta entrevista, o ativista Quennell X, que havia vazado as informações do primeiro interrogatório e falado sobre os abusos, disse que estava extremamente preocupado com o Rudy, pois acreditava que o homem ainda estava sob domínio da sua mãe e tinha medo pela vida do jovem. Eu assisti a entrevista do Rudy na íntegra, pessoal, e para ser honesto com vocês, eu acredito que existem muitas pontas soltas. Embora ele seja um adulto de 25 anos, ele passou 8 anos preso dentro de casa, saindo pouquíssimas vezes na rua e sempre utilizando uma outra identidade, o que me faz pensar que afetou ainda mais o psicológico do jovem. É como se ele ainda estivesse com 17 anos, sabe? Os traumas que ele viveu meio que o seguraram no passado, algo assim do tipo. Eu acho que vocês estão entendendo onde eu quero chegar, né? Ele também disse durante a entrevista, pessoal, que quer seguir em frente com a sua vida e não quer mais nenhum tipo de contato com a Jenny, e que entende que sofreu de síndrome de Estocolmo, que é um estado mental onde a vítima desenvolve carinho ou amor pelo seu agressor. Do you want to talk to her? No, not really. I don't want any contact with her at all. I just want to live my life away from her. She can do whatever she wants. I don't care. I just want to live my life. I want to have a family, a job, a car, just a house. I just want to live my life. Depois dessa entrevista, o Rudy saiu da casa da sua mãe e foi morar com uma tia chamada Pauline, que relatou que o comportamento do sobrinho oscila muito. Ora ele se comporta como um adulto de 25 anos, ora como um adolescente de 13, ou seja, existe realmente uma bagunça mental muito grande nesse garoto. Quando perguntada sobre as declarações do ativista Quennell X sobre o abuso íntimo, a Pauline disse que não sabe dizer se essas informações são verdadeiras ou falsas, pois como ela mesma disse, a cabeça do seu sobrinho está uma bagunça e ele está passando por muita coisa no momento. De qualquer forma, alguns jornais locais rebateram as informações do Quennell e dizem que ele é conhecido por inventar mentiras, o que fez com que a população ficasse totalmente dividida. Muitos acreditam que a Jenny não abusou do garoto, mas há quem diga que esse foi o motivo principal por ela ter escondido o filho por tantos anos. Afinal de contas, por qual outro motivo ela esconderia o filho? Mas o que você acha, hein? Será que ela realmente manteve relações íntimas com o próprio filho por todo esse tempo? E se não manteve, por que ela escondeu ele das pessoas? Por que ela inventou essa história do desaparecimento? Qual seria, assim, a motivação de tudo isso? De qualquer forma, pessoal,
os vizinhos relataram que depois da descoberta do caso, a Jenny se mudou do imóvel que vivia, mas não antes de ser flagrada ali conversando com um vizinho e dizendo que tinha medo de ser presa. Depois disso, ninguém mais teve notícias da mulher. Uma informação importante é que a plataforma que foi utilizada para fazer a vaquinha, que arrecadou milhares de dólares em cima do falso desaparecimento do Rudy por 8 anos, informou que vai processar a Jenny por estelionato. Bom, eu acredito piamente que as coisas ainda não foram totalmente esclarecidas e que provavelmente haverá uma atualização deste caso. Talvez esse caso tenha uma reviravolta, porque como sabemos, a mente do Rudy tá uma bagunça e talvez ele denuncie a própria mãe aí e resolva mudar toda a versão do que ele falou até o momento, né? Bom, a polícia continua investigando o caso, eles estão esperando aí mais informações do Rudy e é claro que eu volto para atualizar vocês sobre isso. E por isso, inclusive, que é tão importante você se inscrever aqui no canal, porque assim, quando eu publicar qualquer atualização sobre qualquer caso, você vai ficar sabendo e estar sempre atualizado sobre esse tipo de assunto. Antes de finalizar o caso de hoje, eu preciso contar uma novidade para vocês. Nosso canal vai ter um quadro novo, um podcast criminal, onde eu vou trazer convidados para bater papo com a gente em uma live super interativa. A primeira convidada não podia ser outra pessoa, é uma das minhas melhores amigas do nicho True Crime aqui do YouTube. E claro que vocês já devem saber que eu tô falando da Lilian, né, gente? Do canal Casos Criminais. Bom, o primeiro podcast vai acontecer domingo, dia 30 de julho, às 17 horas, horário de Brasília. E eu te espero lá para me ajudar a receber essa diva dos casos criminais. Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês gostem dessa novidade. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo, um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.